Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 9 do Morrendo no Terraria 1.4.5. Continuamos exatamente de onde paramos, pegando recursos para fazer nossa próxima cidade do jogo, a cidade do bioma do deserto. E infelizmente eu não tinha uma ideia muito bela e incrível de como seria essa cidade. Na minha cabeça eu já tinha feito boa parte das cidades do deserto que eram minimamente interessantes. Então, assim como a cidade da Cell, eu acabei improvisando até dar certo. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em deve o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Happy do Minecraft, 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 happy do Minecraft. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em deve o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Happy do Minecraft, 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 happy do Minecraft. Bom, essa é a cidade do deserto, que é meio que uma mini pirâmide. Eu já fiz pirâmides melhores, mas foi isso, né? Não foi a pior cidade do deserto que eu já fiz, mas também não é nem de perto a melhor que eu já fiz, né? É uma coisa decente, vamos dizer, né? Ficou ok e legal. Agora só faltava uma cidade na minha lista pra fazer, que era a cidade do bioma de oceano. E eu já tinha uma ideia muito clara de como ela seria. Era uma ideia que tava balançando na minha cabeça há muito tempo. Só que eu nunca realmente parei pra decidir executá-la. Eu queria fazer isso agora, só que tinha um problema. Pra fazer essa cidade eu precisava dos blocos de bolha que a garota da festa vendia. Era um bloco específico que tinha a propriedade de permitir que tudo passasse menos líquidos. Só que infelizmente eu descobri da pior forma possível que ela só vende esses blocos no hard mode. Então eu teria a infelicidade de fazer a casa sem esses blocos de bolhas até chegar no hard mode, então eu tive que improvisar um pouco. Mas antes de fazer essa bendita cidade, tava na hora de tentar tomar um pau de novo pro esqueletudo. E se inicia o segundo round contra o Skeletron, maldito boss que conseguiu ganhar de mim. A luta contra o Skeletron não é tão difícil assim, desviar dos braços dele até que eu considero uma tarefa bem fácil. E para isso, muitas vezes eu uso a montaria do King Slime para me ajudar bastante na luta, para pular na hora certa e quicar nele nos momentos bons. E essa frase ficou meio estranha, mas vamos ignorá-la, por favor. E durante a luta eu também tentei usar um pouco a Fox Park como realmente um lança-chamas para ver se era bom mesmo ou se eu deveria só ficar no chicote. E eu realmente achei muito interessante a ideia de poder usar minions realmente como uma arma separada. E eu acho que eles poderiam fazer mais disso para diversificar um pouco mais o arsenal da classe Summoner, já que em teoria a única coisa que os Summoners têm é minion e um chicote, só isso. E é claro que os minions são a diversificação
variação, que variam bastante seu estilo de ataque. Mas em teoria são só esses dois tipos de arma que nós temos. Ia ser bom se variasse um pouco com cada minion ou alguns específicos, assim como a Foxpark tendo habilidades especiais. Um exemplo aleatório seria, sei lá, o minion de aranha você poder lançar T que desacelera os inimigos. O minion da Terra Prisma virar uma espada de curto alcance que dá um dano bom. Ou sei lá, qualquer outra coisa, mas é uma ideia que chega a ser interessante para diversificar mais a classe Summoner e deixá-la ainda mais irada do que já é. A luta contra o Skeletron em alguns momentos foi bem tensa, porque apesar de eu lidar relativamente bem contra as mãos dele, quando chega na hora dos projéteis dele eu começo a ter um pouco de dificuldade, porque eu acho eles um pouco difíceis de se desviar na maior parte das vezes, apesar de só precisar ficar girando em volta da cabeça mesmo. Mas apesar das nossas dificuldades aqui e ali, consegui e matei o Skeletron, podendo ter acesso liberado agora à dungeon dele. Pra minha enorme sorte, no primeiro baú que eu abro da dungeon, eu consigo 2 dos itens que eu queria e um item novo da atualização. Agora eu só tinha mais um motivo pra continuar no dungeon, que era pra pegar a mesa de Summoner e também a mesa de Alquimista, mas eu faço isso depois. Esse novo item do jogo se chama Runa de Boda e é um item que eu considero até que muito bom e muito útil em muitos momentos, também pra luta contra bosses. Esse item permite que quando eu pule e segure pra baixo, eu meio que acabe caindo bem mais rápido, e quando eu acerto o chão, eu dou um impacto no chão que acerta e dá dano em inimigos próximos. Esse item equipável eu considerei ele muito útil para luta contra bosses, porque ele faz você cair tão rápido quanto a montaria do King Slime sem ter a montaria do King Slime. Esse item é muito útil caso o boss esteja te perseguindo na horizontal. Caso ele esteja em cima de você, você usa essa bota para cair rápido no chão e poder fugir de um pouco dele. Também tem outra utilidade, já que esse item nega o dano de queda quando você estiver usando ele, então é bom também caso você esteja fazendo o Hell Elevator e caia tudo de uma vez. Eu usei bastante esse item durante uma parte da minha gameplay. No meio da minha caminhada eu também acabei por encontrar Mecânica, que estava vendendo seus itens característicos, mas que por enquanto não seria muito útil e eu poderia ignorar ela por agora. Decidi explorar bastante o calabouço para ver se pelo menos algo dentro dele em si havia mudado ou se era só a parte de cima mesmo. Mas infelizmente pela minha exploração eu descobri que aparentemente nada mudou e ele continua sendo o mesmo de sempre pelo lado de dentro. Nenhuma construção nova, apenas 2 inimigos novos no pré-hard mode, que eu achei bem danes pra falar a verdade. Demorei bastante pra ver um dos ataques deles, porque simplesmente eles acabavam morrendo muito rápido. Tava na hora de construir a cidade do bioma do oceano, só que essa cidade demorou bastante pra ser feita por diversos motivos, que no meio da construção dela eu parava pra fazer diversas outras coisas, e também construir ela em si era um longo trabalho, já que ela era uma cidade bem específica. E esse início mesmo já foi bem complicado, só pra pegar os recursos, já que eu precisava de bastante coral, só que infelizmente não dava muito pra farmar coral. Até dava, mas eu não queria perder tempo fazendo isso, então eu aleatoriamente passava no oceano pra pegar coral que acabava respawnando. Eu também infelizmente precisava de algumas poções de nadadeira pra poder respirar embaixo d'água, mas infelizmente eu não tinha muito dos recursos pra fazer esse tipo de poção, mesmo ela sendo uma poção bem simples na realidade. Então posso dizer que fazer a cidade do bioma do oceano foi sem sombra de dúvidas a cidade que mais me deu trabalho nesse pré-hard mode. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em que deve o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft. Rápido, Minecraft, rápido, Minecraft, rápido, Minecraft.
Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em se deve o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos... Essa cidade demorou muito mesmo pra se fazer. E pelo amor, velho, eu não fiz nem metade direito do que eu queria fazer. É que eu queria que essa cidade embaixo do oceano fosse bem diferente. Que o problema é que como o bloco de bolha só iria aparecendo no hard mode, eu tinha que fazer algo um pouco mais simples. No caso, esse foi o resultado. Que eu improvisei um pouco em como seria o design das casas, mas no final até que achei muito legal. Sem sombra de dúvidas, foi uma das minhas cidades favoritas do resultado final. Foi um puta de um trabalho fazer essa cidade, porque eu quase morri afogado muitas vezes. Eu tinha que ficar entrando e saindo do oceano toda hora, só pra poder respirar, e eram poucas as poções de nadadeira que eu tinha pra poder usar. E durante essa construção da cidade eu não mostrei, mas eu também fiz outras coisas, como muita pensão pro pescador, muita mesmo, esse safado não me dá o que eu quero. E além disso eu consegui terminar o meu Hell Elevator fazendo eu ir até o inferno e dei uma rápida explorada, mas nada muito grande. E é isso, no próximo episódio, finalmente, falta só uma cidade pra fazer, a cidade do bioma da floresta. E claramente não vai ser esse prédio qualquer, né? Eu vou fazer algo decente de verdade. Esse prédio é realmente só pra colocar os NPCs principais que eu vou precisar, mas não é realmente o que vai determinar como vai ficar no final. Então é isso, fui! Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 10 do Morrendo no Terraria 1.4.5. E depois de finalmente terminar a cidade do oceano, estava na hora de fazer a próxima cidade, que era a cidade da floresta e a última do pré-hard mode. E enquanto eu estava fazendo todas as cidades, eu ficava me perguntando toda hora como seria a cidade do bioma da floresta, já que eu tinha várias ideias, só que eu já utilizei todas elas. E já até repeti algumas várias vezes de formas relativamente diferentes, mas iguais. Eu odeio muito ter que repetir a mesma cidade, então eu fiquei pensando e eu tive uma ideia. Essa ideia seria a mesma ideia que eu já fiz várias vezes, só que de forma diferente, sim, mas era melhor do que não ter nada. Então depois de pegar boa parte dos materiais que eu precisava, tava na hora de começar a construção dessa minha nova e última cidade do pré-hard mode e que o pessoal considerou a mais bonita do jogo. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em se deve o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em se deve o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft.
Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em deve o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, 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 rap do Minecraft. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Esse é o Creeper, ele chegou para matar. O Enderman muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. O esqueleto, uma flecha no joelho vai tirar. E já em deve o começo é sempre igual. Coletar madeira, fazer a casa inicial. Picareta de madeira é o ideal. Depois só pegar pedra, esse é o essencial. A mineração sempre foi muito explorada. Nós vemos uma luz que às vezes é dourada. Quando pisamos e acende é avermelhada. Cadê o diamante? Vamos matar a charada. Rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft, rap do Minecraft. Ufa, finalmente a cidade da floresta está acabada e sim, é um castelo gigante. Tá bom, gigante é uma palavra forte, é um castelo em tamanho normal para tantos NPCs. E é claro, durante a gameplay vocês vão ver que em alguns momentos vai mudar algumas coisas. Eu vou adicionar mais coisas aqui, tirar algumas coisas acolá, colocar mais quadro, tirar mais quadro. Mas a cidade é praticamente isso, eu curti bastante o resultado final e no hard mode eu faço até uma mudança nos espelhos. Pra minha surpresa a cidade ficou até melhor do que eu imaginei que iria ficar, com algumas pessoas elogiando bastante, que me deixou muito feliz, já que eu nunca me considerei um bom construtor, ainda mais porque obviamente eu me comparava sempre com aqueles, meu Deus, aqueles construções imensas que a gente encontra no Google. Realmente tem algumas coisas que não dá pra comparar mesmo. E agora que eu fiz essa cidade, finalmente, aleluia, posso considerar terminado as cidades do Terraria. Só tem mais uma construção que eu teria que fazer, que seria a arena de batalha. Mas isso eu vou preferir não comentar e vocês vão só ver repentinamente uma arena de batalha aparecendo do nada. Infelizmente, agora que eu já tinha terminado tudo que eu precisava no pré-hard mode, em teoria, eu realmente só precisava fazer o telefone celular e as terra boots. E eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz muita missão de pescador durante a construção de todas as cidades. E realmente ainda não tinha conseguido os itens necessários pra fazer o telefone celular. Então, enquanto eu ficava esperando os dias passarem pra eu poder fazer mais e mais missão pro pescador, eu decidi agilizar algumas construções que geralmente eu não fazia no pré-hard mode, mas já que eu tava com o tempo e precisava gastar, eu decidi fazer mesmo. E uma dessas construções foi a arena no oceano, que eu usaria principalmente para enfrentar o Duckfish no futuro, e alguns outros bosses como o Destroyer. E foi uma arena bem simples, era só um monte de plataforma uma em cima da outra. Infelizmente eu precisava gastar mais do meu tempo, então eu decidi fazer algo que eu nunca realmente havia feito ou pensado em fazer, que era fazer a arena que eu normalmente enfrentaria a Plantera no pré-hard mode. Eu geralmente decido fazer essa arena no hard mode logo antes de enfrentar a Plantera, porque geralmente eu faço essas arenas perto do bulbo dela, mas eu decidi tacar o dane-se e realmente só fazer uma arena no meio da jungle. E era melhor realmente fazer no pré-hard mode, já que no hard mode sempre aparece 1 bilhão de tartarugas, 1 bilhão de inimigos chatos, e sempre acabam me matando durante a construção. Então no pré-hard mode, quando eu já tô todo poderoso e simplesmente a força máxima daqui, fica mais fácil de poder construir essa arena. E eu precisava gastar mais e mais tempo, então eu decidi fazer outra coisa, só que dessa vez eu decidi fazer o que eu nunca havia feito antes. E no caso era uma farm de bulbo de Plantera e
fruto da vida. Eu realmente nunca parei pra ligar pra isso, porque parecia ser uma construção chata e que não era garantido que iria funcionar. Só que como eu tinha tempo pra gastar e precisava gastar, eu decidi realmente fazer, né, tentar a sorte. E o Digtoise me ajudou bastante nessa construção, porque ele podia cavar reto bonitinho na altura que eu precisava. E eu fiz um tamanho não muito grande se comparar com os vídeos que eu vi dos caras fazendo isso, que era geralmente algo colossal. Mas como era a primeira vez que eu tava fazendo, eu queria ver se realmente era bom ou se era só charlatanismo. E muita sorte. Depois de mexer em todo o meu mundo, em algum ponto específico, fazer construção aqui e acolá, pro futuro, pro passado e pro presente, eu decidi ir no Hell e fazer uma pequena casinha, só pra facilitar meu spawn pra lá e ter pelo menos uma área relativamente segura quando eu entrasse no inferno. Comecei a fazer o caminho do Hell pra enfrentar o parede de carne e eu usei os patins, a nova adição do jogo, e os patins eram muito úteis, já que eu não precisava ficar andando aos pouquinhos pra colocar os blocos. Eu poderia só clicar uma vezinha para andar e o patins andaria sem parar em direção à frente numa velocidade constante. Rápida o suficiente para eu continuar colocando os blocos, mas não rápido demais para eu acabar pulando os blocos. Então o patins me ajudou muito a acelerar esse processo. Isso é sacanagem comigo. Hour of Flesh, ou Parede de Carne para os mais íntimos. Esse é o boss que eu acidentalmente acabei summonando e tive um embate épico contra ele. Já que eu acabei sem querer summonando Parede de Carne, eu decidi realmente ver se eu conseguiria pelo menos dar um dano relativamente considerável nele. Eu obviamente tava com zero expectativas de ganhar, já que eu não tava nem pronto pra isso completamente, mas não custava realmente tentar lutar contra ele pra ver como eu me daria bem lutando 100% de Summoner, já que sempre que eu vou enfrentar o Parede de Carne, dependendo da classe que eu esteja usando, eu iria usar granadas de abelha, mas eu estava cansado de depender unicamente das granadas de abelha pra ganhar desse maldito Parede de Carne, então eu decidi ir realmente na base do chicote dos minions. Foi uma luta épica, onde eu fui lá, bati, tomei pra cacete, levei raio, levei mordida, dei chicotada, dei tiro de bicho, e no final acabei indo relativamente bem durante a luta, chegando a tirar até metade da vida deles, só que acabei chegando numa área sem plataforma ainda e acabei sendo humilhado por ele. Nem um pouco surpreendente, é claro, isso era óbvio que iria acontecer. E no próximo episódio, será que conseguiremos que o pescador nos dê as drocas dos itens que ele deveria nos dar? Ou será que continuaremos dando uma de escravo pra ele, como sempre? Descubram tudo isso e muito mais no próximo episódio Morrendo no Terraria 1.4.5. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 11 do Morrendo no Terraria 1.4.5 e não me restava muita coisa para fazer e eu queria realmente fazer o telefone celular, só que para isso eu precisava dos itens do pescador. Só que como o maldito pescador não tava de bom humor e não queria me dar os itens mesmo pescando pra cacete, eu tinha que ir me distrair enquanto esperava. Então eu comecei a completar minha checklist de tudo que eu tenho que fazer no pré-hard mode. E uma dessas coisas é fazer pelo menos uma vez o evento do Exército Ancião. E eu realmente só fiz por fazer. Eu realmente não tava nem aí pro Exército Ancião e geralmente eu não pego os itens desse evento porque na maior parte das vezes não são tão necessários assim. Principalmente pra classe Summoner, que realmente não tem nada pra Summoner no evento do Exército Ancião. A única coisa de útil que saiu nesse evento foi eu ter conseguido o pet do gatinho. Eu achei bem bonitinho e me acompanhou por uma boa parte da minha aventura. Uma das checklists mais importantes que eu tenho que fazer no pré-hard mode é conseguir fazer as terra boots, assim como eu tenho que fazer o telefone celular. E são as duas principais coisas que eu tenho que 100% das vezes conseguir antes do hard mode. Então eu fui para as cavernas do bioma da neve, já que eu precisava dos patins de gelo. Fiquei um bom tempo andando por esse bioma até que eu finalmente achei os patins. Eu poderia tentar pescá-los, como muitas vezes eu faço, né, pescar os patins de gelo, mas simplesmente eu preferi fazer essa segunda forma, e muitas vezes era realmente bem mais rápido e fácil do que ficar caçando os patins de gelo através de baús aleatórios. Outra checklist é matar todos os bosses no pré-hard mode, e isso inclui o Servoclop, o boss mais inútil do pré-hard mode, e eu fico bem triste que o único boss do bioma das neves é quase completamente inútil. Ele não dá nenhum item bom, mas tem uma mecânica legal de não sumir mesmo depois que a gente morre. E eu morri algumas vezes durante a luta, mas no final foi facilmente vencido
por essa questão de ele simplesmente não subir mesmo depois da gente morrer. É claro que ele nos deu um dos vários itens inúteis dele. Realmente é deprimente o quão inútil os itens dele são. Fui pro bioma das cavernas da selva porque tinha um peixe específico que eu queria pescar, que muitos não sabem da sua existência, que no caso é o peixe banha. Esse peixe é muito útil para a classe Summoner, já que com esse peixe algumas flores específicas você pode fazer a poção do invocador. Essa poção aumenta em 1 a quantidade de minions que você pode fazer, e isso é simplesmente muito útil. Então eu pesquei o máximo de peixe banha que eu conseguia e depois fui embora. Embora pras cavernas comuns, porque agora tava na hora de pescar outro tipo de peixe, o bagre cego encouraçado. Esse peixe também é muito útil, já que com ele, mais algumas flores, dá pra fazer a poção de resistência, que aumenta bastante a resistência do corpo, facilitando a vida pra nós summoners que já não temos muita resistência. Depois de muito pescar pro pescador, e eu tô evitando ao máximo mostrar eu pescando pro pescador, porque senão vocês vão enlouquecer que nem eu decidi finalmente pescar na árvore, porque achei que eu já tinha todos recursos necessários, afinal eu tinha já uma armadura completa de pescador, a vara de ouro e algumas iscas do inferno. Meu objetivo pescando aqui na lava era conseguir os caixotes de obsidian, e neles poderia vir o lava charm, item muito importante e essencial para fazer as terra boots. Então eu fiquei pescando por um bom tempo aqui no inferno, e toda vez que eu conseguia algum caixote de obsidian eu abria todo esperançoso que fosse ele que ia me dar o item, mas nunca era. Até que no meio de tantos caixotes de obsidian, finalmente eu consegui o item. Eu fiquei bem feliz, porque foram muitos e muitos caixotes que eu peguei e tentei abrir. Eu estava quase começando a pegar trauma disso, porque eu sempre tentava pegar esse lava charme através dos caixotes de obsidian. E tiveram vez ou outras que eu acabava ficando muitos dias pescando. Mas dessa vez eu consegui no primeiro dia mesmo, tentando pescar. Dias da vida real, por sinal. E é claro, além do lava charme, eu também consegui pegar a concha do inferno. Era um item muito útil para fazer a teleconcha. E agora eu só precisava de um único item para fazer as terra boots, que era a flor de obsidian, e 2 itens para fazer a teleconcha, que eram 2 que a droga do pescador não queria me dar. Então eu estava bem esperançoso, porque faltava muito pouco para eu finalmente estar pronto para poder ir pro hard mode. Enquanto eu tava conversando pelo chat, eu não percebi que apareceu uma notificação avisando que estavam caindo moedas do céu. E eu só descobri isso quando alguém do chat falou que eu recebi essa notificação. Eu já sabia que existia esse evento que poderia chover moedas aleatoriamente. E eu já não tinha tantas expectativas sobre isso, mas a realidade foi ainda mais decepcionante do que eu imaginei. Porque, tipo, eu imaginei que iam cair moedas bem fracas e tal, pouco dinheiro. Mas, tipo, seria interessante se realmente começasse a chover dinheiro de verdade. Tipo, uma moeda de cobre a cada segundo. E que fosse visível, mas não, elas só parecem spawnar fora da minha tela e quando eu vou andando acabou aparecendo pra mim. Eu achei isso bem broxante, muito broxante, porque é algo que tipo, você tem que andar sei lá quanto pra encontrar uma moeda no chão. Achei um evento bem decepcionante, bem ruinzinho, muito esquecível. Voltamos novamente para o Hell, porque agora eu precisava da flor de obsidiana pra conseguir finalmente terminar as minhas terra boots. Em vez de novamente ficar pescando feito um maluco e animal, eu decidi só realmente pegar umas telas da água, poção de batalha e ficar lá esperando os inimigos aparecerem até algum deles dropar o item que eu tanto queria. Foi uma bela espera, mas finalmente conseguimos também a flor de obsidiana. E depois de muita dor, muito sofrimento, muita tortura, pegando todos os itens que eu precisava, eu finalmente pude juntar todos eles. Todos que eu havia explorado o mundo para buscar aqui e acolá estavam juntos num só lugar. E eu fundi tudo e fiz ela, a Terra Boot. As incríveis e belíssimas botas de terra que fazem tudo e muito mais. Essas botas a minha vida facilitaria em muito mesmo. E agora bora para o último tipo de peixe que eu geralmente tento pescar aqui no pré-hard mode, que no caso era o peixe da corrupção, no caso o Embokoi. Com esse peixe algumas plantinhas dava para fazer a
a poção de força. Aumentava em 10% o meu dano, isso incluía praticamente tudo até onde eu sabia. Era muito bom ter um dano incrivelmente superior. Surpreendentemente, eu peguei bastante Embocóide para fazer muita poção com esse peixe. Agora realmente só faltava o telefone celular, então como eu era obrigado a esperar o dia respawnar, eu decidi fazer apenas uma tentativa para ver como eu me lidava na luta contra o parede de carne. E nessa luta eu não usei nenhuma poção e nenhuma estratégia específica, eu só fiz testes e testes para ver se ou como eu me saía durante a luta, e quanto tempo eu demorava para tirar a vida dele, já que eu tinha o plano de matar ele num local específico. A morte novamente veio, e isso me preocupava bastante, porque eu não sabia se eu era realmente capaz de matar o parede de carne só com armas realmente summoners. Como eu tinha passado bastante tempo no inferno fazendo muitas coisas, eu tinha uma quantidade relativamente boa de bonecos do guia para atacar na lava, então taquei novamente um boneco para tentar novamente um x1 contra o paredão. E dessa vez eu fiz algo diferente, porque todo mundo do chat, não todo mundo, mas uma quantidade relativamente grande, falaram que o cajado de cogumelo era bom contra o parede de carne, e como eu tava fazendo testes para ver, não custava tentar usar o novo minion do jogo. Mas para falar a verdade, eu não gostei muito, e eles na realidade não pareceram ser nem um pouco melhores do que o próprio cajado do demônio. Eu acabei tendo mais uma morte humilhosa e decidi tentar novamente com o cajado de cogumelo, só para ver se de segunda as chances eram maiores. Apesar desse segundo round eu ter me saído um pouco melhor na luta, não foi graças ao cajado de cogumelo, e nesse momento eu percebi que realmente o cajado de cogumelo não era bom como o pessoal falava pro parede de carne, e era melhor realmente só ficar com o cajado do demônio. Esse quarto round contra o parede de carne, eu realmente fui com o cajado dos demônios e tive uma chance maior de ganhar dele. Quase matei o parede de carne sem querer, mas como eu ainda tinha coisas para fazer no hard mode, eu decidi realmente deixar me matar mesmo. Que se eu deixasse para fazer essas coisas no hard mode ia ser bem mais difícil, já que além de enfrentar criaturas muito mais fortes do que no pré-hard mode, eu também teria que ser bem rápido no que eu precisaria fazer no hard mode, porque a corrupção se espalha incrivelmente mais rápido, então eu teria que ficar bem mais preocupado e acelerar o meu processo. Mas era muito bom saber que sem poção nenhuma eu era capaz de matar o parede de carne, antes mesmo do ponto que eu queria matar ele. Enquanto eu estava no pré-hard mode, esperando mais um dia reiniciar para fazer mais missão do pescador, eu lembrei que ainda tinha alguns itens que eu queria procurar, e eu encontrei um deles bem rapidinho. No caso era a gaita de foles amaldiçoada, que ironicamente estava escrito que me transformaria num morcego, mas não. Essa gaita de foles servia para me transformar na realidade num rato, e era uma das novas transformações do jogo que tinha uma função interessante, mas bem específica, porque com essa transformação de ratos poderíamos andar nas paredes e também passar por blocos de só 1 de altura. Essa ideia era bem interessante e tudo mais, só que também era bem inútil, afinal eu não conseguia imaginar uma utilidade prática e realmente funcional para isso. Mas era interessante pelo menos ter isso no jogo só para ser uma adição a mais e muito interessante. Eu gostei bastante da ideia. Enquanto eu esperava os dias do jogo passarem para eu fazer mais e mais missão do pescador, eu acabei fazendo o máximo de coisas que eu conseguia lembrar antes do hard mode. Depois de muito tempo, eu acabei tendo uma luz aparecendo na minha cabeça que me lembrou que tinha mais uma coisa que dava para fazer, que no caso era a cidade do bioma de Cogumelita. O NPC Trufa não aparece no pré-hard mode, mas já dá para pelo menos fazer a casa dele no pré-hard mode e esperar até o hard mode chegar. Foi exatamente o que eu decidi fazer. Infelizmente, nesse dia minha internet estava muito ruim e eu não consegui gravar direito o que aconteceu durante a construção, porque ficou travando em vários momentos. Eu poderei só mostrar o resultado final, que ficou interessante, mas me deu uma dor de cabeça de se fazer, porque eu precisava usar muito a régua para colocar no ângulo perfeito para a casa ficar especificadamente no meio. Eu não tinha exatamente um plano de como ela seria, e só fui improvisando até que ficou dando certo, e ficou até que uma casa relativamente interessante, apesar de não fazer muito sentido com o contexto de ser uma cidade de cogumelos. Mas ficou legal e é isso que importa. Nesse meio tempo da construção da cidade do bioma de Cogumelita, eu finalmente tinha conseguido fazer o telefone celular e logo em seguida a teleconcha. E agora, junto com as poções, estava incrivelmente pronto para entrar no hard mode. E algo que poucos sabem é que dependendo de onde você mata o parede de carne, é de lá que vai começar a surgir a corrupção e o consagrado. Então eu abri meu mapa e comecei a calcular onde seria o melhor ponto para matar o parede de carne, porque em teoria ele deveria fazer um V lá no fundo, onde acabaria surgindo tanto a corrupção quanto
o consagrado. Só que eu não sabia em qual lado acabaria surgindo qual e eu nem sabia o quão funcional era essa tática. Opa, aqui é o Thomas B do futuro e eu posso dizer que essa parada do V, onde você mata o parede de carne, é mito. A corrupção e o consagrado sempre vão spawnar exatamente no meio em direção de V, mas não onde o parede de carne morreu. Então toda a minha estratégia foi inútil, podem ignorar ela. E agora que tínhamos planejado tudo, estávamos prontos para enfrentar o paredão de carne. E no próximo episódio descubram se vamos realmente matar ele e ir para o hard mode, onde as trevas e a luz vão querer comer minha bunda de 1001 formas diferentes e eu vou morrer de 1001 formas diferentes. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Bora pro hard mode. Episódio 12 do Morrendo no Terraria 1.4.5 e continuamos exatamente de onde paramos. Estava finalmente na hora de matar o paredão de carne e entrar no hard mode e conseguimos fazer tudo que precisávamos. A luta contra ele não foi tão difícil, eu fiquei feliz porque essa foi a primeira vez que eu ganhei do parede de carne sem ter que usar as granadas de abelha em algum momento aleatório. A luta não foi tão difícil, já que eu usei todo tipo de poção que eu poderia usar e consegui ganhar dele com uma certa facilidade, até só quase morri umas 5 vezes na brincadeira. Eu ainda acreditava naquela mentira e falácia de que onde você matava o parede de carne era onde começava a corrupção e a consagração, mas não, isso não é verdade. Mas como até esse momento eu não sabia disso, eu tentei atrair ele especificadamente para um local específico que eu queria matar ele, para tentar impedir que a corrupção ou a consagração acabe caindo em algum bioma que eu já tenha feito uma cidade. Spoilers, foi totalmente inútil. Eu consegui pelo menos fazer exatamente o que eu queria, que era realmente matar ele no ponto específico que deveria morrer, apesar de ter sido inútil. Depois de abrir a bolsa dele, não consegui nada de muito interessante. Ia ser muito bom se eu tivesse conseguido o chicote e tal do parede de carne, mas não, eu só consegui o emblema realmente do invocador. Isso apenas me poupou um rápido passeio no Shimmer. Agora estava na hora de correr na gameplay o mais rápido que eu conseguiria, porque a corrupção estava se espalhando loucamente pelo meu mundo e eu não poderia deixar ela contaminar muito. Eu precisava correr para fazer tudo que eu precisava e matar a plantera logo, só para pelo menos diminuir a velocidade de espalhamento da corrupção. E também consegui steampunk o mais rápido que eu poderia para também facilitar para eu não perder nenhum bioma. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi destruir os altares demoníacos para abençoar meu mundo com os minérios do hard mode. Fui caçar onde estava a nova corrupção e a nova consagração e tive o desprezo e a infelicidade de saber que a corrupção caiu no meu deserto, que todos os NPCs do meu bioma tiveram que se mudar e ir embora. Isso me quebrou muito, que é um trabalho muito chato, mesmo com o limpa-minador tentar recuperar um pouco do bioma só para os NPCs voltarem a morar. Mas pelo menos dessa vez não foi o bioma das neves que ficou corrompido, que é algo que sempre me acontece, não, dessa vez ele tá consagrado. Sim, a minha consagração acabou caindo bem em cima do bioma das neves. E agora que eu tinha a exata localização de onde estava a corrupção nova e onde estava o consagrado, estava na hora de pegar os novos minérios do hard mode. E pra ser honesto com vocês, eu não curto essa parte, porque eu não uso os minérios do hard mode. Qualquer minério antes das barras consagradas pra mim é quase inútil, já que não vale a pena perder tempo tentando fazer uma armadura desses minérios, independente da classe. No máximo pra classe melee, mas qualquer outra classe não vale a pena fazer as armaduras de minérios. Então geralmente eu só pego o minério suficiente para poder fazer a picareta para coletar o minério do nível seguinte e depois novamente. E depois eu consigo fazer a nova fornalha do hard mode e a nova bigorna também do hard mode. Depois de fazer essas duas coisas, os minérios do hard mode ficam lá pegando poeira em algum baú de minérios. Esse meio tempo, enquanto eu coletava os minérios, achei simplesmente o mago, o bruxo, tanto faz. E depois de comprar os itens que eu precisava com ele, eu transformei ele na versão shimmerizada dele. Comprei algumas sementes consagradas com a Dríade porque eu precisava expandir rapidamente o meu consagrado para conseguir pegar mais recursos da área. Então fui espalhando o consagrado ao lado do bioma das neves, perto da corrupção, para também dar uma impedida da corrupção se espalhar caso for necessário. Enquanto o consagrado ia se espalhando na superfície, entrei nas cavernas porque precisava fazer nossa primeira armadura e equipamento summoner para o hard mode. Então fui num bioma de aranhas que eu já sabia que tinha e fui lá matar todas as aranhas que eu encontrava para elas me droparem suas presas. Essas presas eram muito úteis para fazer armadura
e o novo cajado. O cajado de aranha eu acho muito bom, já que as aranhas dão um bom DPS e elas ainda envenenam o inimigo. Um dano realmente brutal. As contra qualquer inimigo voador ou boss aéreo, elas não vão dar muito conta. Quando caiu a noite, eu recebi a notificação de que um dos boss mecânicos estava vindo me caçar, e eu torcia muito que fossem os gêmeos, porque eu considerava eles os mais fáceis. Então, terminei de fazer a armadura completa, summoner os minions e me preparei para a luta, mas tive a decepção de não ser quem eu queria, e sim o Skeletron Prime, o mecânico que eu considerava o mais difícil. E obviamente, como eu não tinha me preparado decentemente, eu acabei tomando um pau rapidinho e morrendo para esse maldito boss. Invoquei mais um parede de carne para ver se eu tinha a sorte de conseguir o chicote e mais um emblema para no futuro virar o emblema do Vingador. Mas eu acabei de alguma forma perdendo a luta contra ele. Sim, eu estava mais forte e consegui ainda assim perder para ele. Não perguntem como. Fui pro inferno e comecei a farmar a alma da noite e também chama amaldiçoar nesse maldito bioma que acabou se tornando corrompido. E foi muito bom isso ter acontecido, porque facilitava bastante farmar tudo bem aqui no inferno, onde tinha bem mais espaço e o spawn de inimigos era alto. Esse meio tempo no inferno, acabei por sorte encontrando o cobrador de impostos aprisionado e consegui libertar ele de sua maldição ou transformação demoníaca. E agora eu tinha mais um NPC pra conta. Voltei pro bioma consagrado, que agora sim estava bem mais decente, e fui tentar pegar pixies para conseguir fazer a asa de pixie, que no momento era a melhor asa possível para se fazer. Até que eu comecei a sentir as vibrações das profundezas, mostrando que mais um boss mecânico estava vindo pra cima de mim. E essa descrição facilitava bastante para saber qual era o boss da vez, que era ele mesmo, o Destroyer. Eu considerava o Destroyer o segundo mais fácil para se enfrentar, mas o problema é que eu não estava numa arena boa e não tinha enfermeira para me ajudar na luta. Então, apesar de eu ter tentado arduamente ganhar desse maldito boss, eu acabei tomando um couro para ele e morrendo tão facilmente quanto foi pro Skeleton Prime. Eu não queria continuar passando vergonha pros boss do Hard Mode, decidi fazer uma casinha para enfermeira no local que eu considerava bom, e deixei ela lá para quando chegasse a hora do vamos ver mesmo. O que eu acho bem ruim é que tem um bloco em específico que só dá para fazer no Hard Mode e só serve para decoração, e eu acho isso meio pai e tal, porque o bloco de cachoeira de vidro é muito bom para ficar só no Hard Mode. Eu obviamente usei esse bloco para personalizar finalmente a minha casa, já que desde o início eu queria ter feito isso, só não dava porque esse bloco só era possível fazer no Hard Mode. Até tinha uma variação desse bloco de vidro pro pré-hard mode, mas eu não queria aquela variação, eu queria o bloco de cachoeira fodão. E olha só, mais uma notificação me apareceu falando que essa noite será terrível, e como já apareceram 2 bosses, eu sabia muito bem qual que seria agora. Então coloquei meu spawn na casa da enfermeira que eu tinha programado justamente para fazer boss fights, tomei minha poção da gravidade, que era meu segredo para enfrentar os gêmeos, e me preparei para a luta. E logo os 2 olhos gigantes chegaram para me meter o cacete, só que dessa vez eu estava preparado para eles. Com toda a minha habilidade e experiência, eu conseguiria ganhar desses gêmeos facilmente, poderia derrotá-los e finalmente conseguir fazer alguma coisa nesse maldito jogo. Era o que eu pensava, só que então eu percebi que eu não estava forte o bastante para enfrentá-los. Apesar de conseguir desviar dos ataques deles e poder ficar me curando com a enfermeira, não morrendo durante a luta, eu também não conseguiria matá-los antes da noite acabar, porque meu chicote e meus minions não eram fortes o bastante para dar dano bastante neles. Então, infelizmente, muito tristemente, eu fui obrigado a desistir dessa luta. Decidi que iria voltar pro meu bioma consagrado, e no meio disso vi que tava rolando uma tempestade de neve, e de início eu não pensei em nada, decidi só pular, só que então de repente um clique apareceu na minha mente e eu lembrei de algo que poderia aparecer numa tempestade de neve, que era muito útil, que no caso era o Golem de neve. Então fui rapidamente para um local mais ou menos alto e fiquei lá esperando aparecer para mim no meu detector de criaturas raras o nome daquele maldito bicho. E quando finalmente encontrei um, deixei os meus minions matarem ele enquanto eu ficava num local relativamente seguro, porque além desse bicho ter muita vida, ele também dava um laser que podia quase dar hit kill em mim, então era melhor só por garantir eu não ficar perto do bicho. Rapidamente matei o meu primeiro Golem de gelo, rapidamente consegui também encontrar um segundo Golem de gelo e usei a mesma estratégia de mandar os minions atacarem ele, e ele morreu tão rápido quanto o primeiro. Isso tudo me concedeu 2 núcleos de gelo incrivelmente úteis. Fui para as cavernas do bioma consagrado, afinal eu precisava de cristal e também de alma da luz para poder fazer os itens que eu tanto queria, e fiquei um bom
tempo farmando nesse maldito buraco. Quando terminei, finalmente pude fazer o chicote gelado. Esse chicote iria ser a solução para os meus problemas. Mas o núcleo de gelo não servia só para isso, o núcleo de gelo também servia para fazer outra coisa muito boa. Fui pra Ilha Celeste, porque agora precisava matar uma serp para conseguir almas do voo. E é impressionante que quando eu quero muito encontrar uma serp, elas não vêm por nada. Eu fiquei muito tempo no espaço e lá no céu procurando e esperando uma wyvern, uma serp spawnar para eu poder matá-las, mas não, elas não vinham. E depois de muito tempo eu consegui matar a quantidade suficiente de serpes para conseguir almas do voo. E adivinha só, depois que eu consegui fazer isso, as serpes começaram a voltar a aparecer normalmente como se nada tivesse acontecido. Novamente esses malditos dragões começaram a se tornar super inconvenientes, porque quando a gente quer esse bicho não aparece, mas quando a gente não quer, nossa velho, eles vêm aos montes. Com a alma do voo e o núcleo de gelo eu pude fazer minha primeira asa do hard mode, as asas congeladas, uma asa muito boa para o início do hard mode. Agora sim eu estava pronto para novamente enfrentar os bosses e as adversidades desse mundo, então no próximo episódio voltaremos a tentar matar os grandes inimigos desse mundo.